Boa tarde a todos. Essa aula visa apresentar para vocês uma metodologia rápida e simples para o dimensionamento de corrente em circuitos de distribuição e determinar a corrente de projeto em circuitos terminais. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Essa aula vou apresentar para vocês uma metodologia simples e rápida, para dimensionamento de corrente em circuitos de distribuição e em circuitos terminais. Para que vocês possam fazer um projeto elétrico, existe a necessidade de calcular a corrente de projeto. Eu vou mostrar para vocês como se calcula a corrente de projeto em circuito de distribuição, de uma metodologia bem mais rápida e simples. Então, eu vou imaginar o seguinte, que eu tenho aqui um conjunto de N cargas, N cargas conjuntas, um N conjunto de cargas, e eu tenho aqui N conjuntos de cargas de uso específico. Então, esse conjunto de cargas aqui de uso específico, e aqui um conjunto de cargas tomada, iluminação, por exemplo, e tem aqui VN, a tensão de alimentação da distribuição, do circuito de alimentação, na verdade, e B, que é a corrente de projeto, onde nós vamos determinar. Para determinar a corrente de projeto, é importante conhecer o valor de PA, QA, SA e o cosseno φ. PA é a potência ativa, QA é a potência reativa, SA é a potência aparente, e cosseno φ é o meu fator de potência. Então, o objetivo dessa aula é vocês calcularem a corrente do circuito de alimentação, que vai alimentar esse quadro de distribuição. Para isso, eu mostro aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse para vocês observarem, que eu tenho o meu triângulo de potências, onde eu tenho a minha potência ativa, minha potência reativa e minha potência aparente. O cosseno desse ângulo φ é igual a P sobre S, que é cateto adjacente sobre a minha hipotenusa S. Então, é P sobre S. E sei que a tangente de φ é cateto oposto Q sobre cateto adjacente P. Então, eu vou precisar da relação tangente de φ e cosseno de φ. A minha potência aparente é a somatória de I variando de 1 até N cargas, N, da potência instalada que multiplica o fator de demanda. A potência instalada no levantamento de carga, vocês vão seguir aquela regrinha para iluminação, para tomada de uso geral, ok? Então, é a potência instalada vezes o fator de demanda. A potência instalada pode ser igual a cosseno φ, potência instalada dividido por S. Então, P vai ser igual a cosseno de φ vezes S. Então, Sn, então I variando de 1 até N, da minha potência aparente Sn, vezes cosseno de φ, vezes o meu fator de demanda. Então, com essa expressão, eu calculo a minha potência PA. Minha potência QA, olha só, é a somatória de I variando de 1 até N da potência instalada vezes a tangente de φ vezes FD. Quem é a tangente de φ? É o Q. Tangente de φ vezes P, está aqui, tangente de φ vezes P, me dá a minha potência reativa. Então, é a potência instalada vezes fator de demanda, vezes tangente de φ. E, por outro lado, eu acho a minha potência aparente. Olhando no triângulo aqui, a minha potência aparente SA é a raiz quadrada do quadrado dos catetos, da soma dos quadrados dos catetos. PA ao quadrado mais QA ao quadrado. Com essas expressões, a gente consegue determinar a corrente em um circuito de distribuição. Bom, o exemplo que eu vou apresentar para vocês é um exemplo de cálculo da corrente de distribuição em um apartamento. Aí a situação é a seguinte, um apartamento possui um quadro de distribuição alimentado com 220 volts, bifásico. Eu quero que vocês determinem, quero determinar, na verdade, a corrente geral do circuito de alimentação. Qual é a corrente geral para que vocês possam dimensionar o disjuntor geral? Aí o apartamento tem as seguintes cargas. Tem carga de iluminação, são 7 pontos de iluminação de 100 VA cada um, com cosseno φ1 e fator de demanda 0,7.
Depois, tomadas. Nós temos 5 tomadas de 100 VA cada, né, por tomada. Cosseno φ 0,8, fator de demanda que eu dei para vocês, 0,3. Depois eu tenho tomadas, mais 5 pontos de tomadas de 600 VA por tomada. Fator de potência para tomada de uso geral, né, 0,8. Vezes o fator de demanda, e o fator de demanda 0,3. Cargas isoladas ou cargas TUI de uso específico. Eu vou considerar uma lavadora de pratos que tem uma potência aparente de 2.640 VA e cosseno φ 0,8. E tem um chuveiro de potência 4.000 watts, cosseno φ igual a 1. Todo chuveiro, cosseno φ igual a 1. Com esses dados, eu já posso, né, aproveitar o triângulo de potência e tirar algumas informações que serão importantes para o nosso cálculo. O cosseno de φ é 0,8, então eu posso achar o ângulo φ. O ângulo φ é o arco do cosseno de 0,8. O arco cosseno de 0,8, se teclarem na calculadora, é 36,87 o ângulo. Eu tiro a tangente de 36,87, tenho a tangente de φ, que é 0,75. Para cosseno φ igual a 1, a tangente de φ é igual a 0. Por quê? O arco do cosseno de 1 é 0. Logo, a tangente de 0 é 0. Então, tangente de φ para o ângulo, para cosseno φ igual a 1 é 0. Então, essas informações eu vou estar utilizando para calcular PA, QA e depois determinar o SA. Continuando, vamos ao cálculo da potência ativa e reativa. Potência ativa, PA. PA é o quê? Somatório de I variando de 1 até N de Sn cosseno de φ vezes FD. Então, eu tenho 7 cargas de 100 VA, 700, vezes 1, que é o fator, é o cosseno φ, nós vimos, que foi dado, 1, vezes o fator de demanda 0,7. Mais o segundo conjunto de carga, mais 8 vezes 100, vezes 0,8, que é o fator de potência, vezes o fator de demanda 0,3. Mais 5 tomadas de 600, com cosseno φ 0,8, vezes o fator de demanda 0,3. Mais 2.640 vezes o fator de potência, uma carga isolada 0,8, mais o fator de demanda, como a carga isolada, vamos considerar fator de demanda 1, ok? Mais 4.000 vezes 1, não é? Fator de demanda para o chuveiro, vamos considerar 1, 4.000 vezes 1. Somando todas essas potências, fazendo assim na calculadora, o valor total da PA, da potência ativa, é 7.514 watts. Agora vamos determinar a potência reativa, que é o somatório de I variando de 1 a N, da potência instalada, vezes o fator de demanda, vezes a tangente de φ. Então, vai ser 7 vezes 100, né? Vezes 0. Quem que é esse 100? É a carga de iluminação. Então, 7 vezes 100 vezes 0,7. Como o fator de potência da iluminação é 1, a tangente de φ é 0, como nós vimos no slide anterior. Então, aqui é 7 vezes 100 vezes 0,7 vezes 0. Mais 8 vezes 100. São 8 tomadas de 100 vezes 0,3, que é o fator de demanda, vezes a tangente de φ, que nós vimos no slide anterior, 0,75, mais 5 vezes 600, vezes o fator de demanda, que é 0,3, vezes a tangente de φ, que eu calculei, 0,75, mais 2.640 vezes 1, que é o fator de demanda, vezes a tangente de φ, como cosseno φ é 0,8, tangente de φ, 0,75, mais 4.000 vezes o fator de demanda, que é 1 para o chuveiro, que eu considerei, vezes tangente de φ é 0, porque o fator de potência do chuveiro é unitário. Fazendo isso, somando tudo na calculadora, vocês vão encontrar uma potência reativa de 2.268 volt-ampere reativo. Dessa forma, vocês conseguem calcular a potência aparente do circuito de alimentação total, que é a raiz quadrada de PA ao quadrado mais QA ao quadrado. Então, é 7.514 ao quadrado mais 2.268 ao quadrado. Raiz quadrada disso tudo aqui vai me dar uma potência de 7.849 kVA. Não tem esse R aqui não, é kVA. Ok, pessoal? Logo, eu posso determinar
qual é o valor da corrente de projeto do circuito de distribuição. A minha potência aparente SA é V vezes IB. Porque como o circuito é bifásico, não tem raiz de 3. Se fosse trifásico, eu botaria um raiz de 3. Monofásico, não tem raiz de 3. Então, a minha corrente IB, extraindo da expressão IB, é SA sobre V. Então, ela é 7.849 VA. Aqui coloquei VAR, mas está errado, tá, gente? Aqui não tem esse R, não. Então, é 7.849 dividido por 220. Isso vai me dar a corrente do circuito de distribuição de 35,7 amperes. Então, qual é a corrente geral para esse apartamento? 35,7 amperes. Como o circuito é bifásico, vocês têm a metodologia que eu já apresentei para calcular o disjuntor. Então, o disjuntor é calculado em função dessa corrente de 35,7 amperes. Bom, agora vamos encontrar a corrente de projeto em circuitos terminais. Como é que eu calculo a corrente de projeto em circuitos terminais? Os circuitos terminais têm uma alimentação, uma tensão de alimentação, e eu tenho aqui a potência N1, cosseno de φ1, potência N2, potência N3, potência N4. Você pode ter no circuito terminal um conjunto de cargas ou uma única carga. Então, o circuito terminal são esses circuitozinhos que estão aqui. Como que eu calculo a corrente de projeto do circuito terminal? Nós vamos utilizar a potência, a somatória de I variando de 1 até K, de PNI, dividido por T, que multiplica VN cosseno de φ. Esse T, pessoal, ele é o fator multiplicador. Se for monofásico, T é igual a 1. Se for bifásico, T é igual a 1. Se for trifásico, T é raiz de 3. Ok? Isso tudo eu posso dizer que é igual a um somatório de I variando de 1 até K, da minha potência aparente, NI, dividido por TVN. Então, isso aqui eu calculo a corrente de projeto. Então, para circuitos terminais, com uma única carga, eu vou considerar K igual a 1. Então, eu não vou ter um somatório, né? Se é unitário, né? Se K é igual a 1, então eu não tenho um somatório. Outro fator importante é a determinação dos fatores de correção. Então, temos o fator de correção nos circuitos terminais. Então, a gente aplica os fatores de correção nos circuitos terminais. Fator de correção de temperatura, F1, é a raiz quadrada de θz menos θz menos θA com tracinho em cima. θz é a temperatura do cabo. Se é um cabo de PVC, 70 graus. Se é um cabo XPLR, 90 graus. θA é a temperatura do ambiente. θA com tracinho em cima, né? Esse θA com tracinho em cima, ele é a temperatura que você utiliza, se o cabo é enterrado ou se o cabo não é enterrado, ok? Então, esse é o fator F1. O meu fator F, que é o meu fator de correção que eu vou utilizar, vai ser F1 vezes F2 vezes F3. E a minha corrente de projeto, IB', vai ser IB sobre F, sobre o fator de correção, ok? Outro ponto importante aqui, que o meu fator de correção F2 é fator de correção para resistividade térmica do solo. A gente vai considerar, podemos considerar para projeto em ambiente residencial e ambiente de apartamento, podemos considerar F2 igual a 1. Fator de agrupamento, que é o F3, e fator global de correção, que é o fator total. IB' é a corrente fictícia de projeto, é a corrente que a gente vai utilizar para especificar os condutores e especificar os disjuntores. Então, F3, eu não vou usar mais aquela tabela, eu posso fazer o seguinte, F3 é o fator de correção de agrupamento, é 1 sobre raiz de N, onde N é o número de circuitos que estão agrupados naquele eletroduto, ok? Então, o fator geral de agrupamento é F1 vezes F2 vezes F3. Okay? Esse Z aqui eu coloquei é a capacidade de condução dos condutores, tá? É A vezes S elevado a 0,625. Não vou estar usando essa expressão aqui. O que eu vou estar usando é F3, IB', F, F1. Né? Aqui, relembrando, θz é a temperatura máxima de serviço contínuo, esse θz aqui, sendo 70 graus para isolação de PVC, 90 para XPLE ou EPR. θA, eu falei temperatura ambiente, θA com tracinho em cima, temperatura ambiente de referência, valendo 20 graus para linhas subterrâneas e 30 graus para demais cabos. Ok? Exemplo de cálculo. Então, eu tenho uma residência, possui 4 circuitos terminais. Um exemplo, tá?
Então, vamos calcular. Uma residência possui 4 circuitos terminais. Esses circuitos são de circuito 1 de iluminação. Ele tem 1500 VA, cujo fator de potência é 1. Circuito 2, iluminação, 1900 VA e cosseno φ 1. Circuito de TUG, circuito 3, ele tem 2200 VA e cosseno φ 0,8. Circuito de TUI, que é o circuito 4 de um chuveiro, 6.500 aqui é watts ou VA, né? Que na verdade watts é igual a VA, cosseno φ 1. A residência, pessoal, ela é alimentada por um circuito monofásico, então eu vou calcular tudo com circuito monofásico 220. O carregamento dos circuitos é mostrado no desenho a seguir, para a gente calcular o fator de carregamento. O cabo utilizado é um cabo de PVC, 70 graus, e embutido da parede. Então, nós vamos usar aquele θA com tracinho em cima, 30 graus. A temperatura ambiente a ser considerada, vamos usar uma temperatura ambiente de 28 graus. Peço para calcular a corrente dos 4 circuitos terminais nessa residência. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, aqui é um pedaço desse circuito que eu estou mostrando para vocês. Circuito 1, 2, 3 e 4. Vamos determinar o carregamento. Se vocês observarem aqui, figura um pedaço que vai ilustrar aqui os circuitos terminais que eu quero calcular o carregamento. Então veja nesse eletroduto aqui, isso aqui é uma linha cheia, um eletroduto. Tem o circuito 1 e o circuito 3. Aqui eu tenho um circuito, nesse outro eletroduto tem parte do circuito 1, circuito 2 e circuito 3. E o circuito 4 está no único eletroduto. Então eu posso dizer para vocês o seguinte: qual o carregamento para o circuito 1, para o circuito 2, para o circuito 3 e para o circuito 4? O carregamento para circuito 1, 2 e 3 é 3, olha. 1, 2, 3 é o máximo carregamento. 1, 2, 3. Ah, não, é 2, o circuito 1 está com 2. Não, a gente pega o máximo carregamento, que é a quantidade de circuito que passa no eletroduto. Então, para circuito 1, 2 e 3, carregamento 3. Para circuito 4, só tem um eletroduto, passando um único circuito, o carregamento é 1. Então, para isso, a gente vai calcular a corrente de projeto. A corrente de projeto é aquele somatório de I variando de 1 até K de SNI, de T vezes Vn. O T é o único circuito monofásico. O primeiro circuito tem 1.500 VA de carga, dividido aqui, a carga é única, então o K é igual a 1, né? I é igual a 1, então é um só. Então a gente tem 1.500 dividido por 220, me dá 6,81 amperes. Corrente de projeto do circuito 2, ele é 1.900 dividido por 220, 8,64. IB3, 2.200 dividido por 220, 10 amperes. IB4, que é o chuveiro, 6.500 dividido por 220. Tudo monofásico, né? No nosso exemplo, então dá 29,55. Isso são as correntes de projeto, mas eu preciso encontrar IB', que é a corrente fictícia, né? Que é a corrente que é utilizada para dimensionar disjuntores e condutores. Então eu vou achar F1. F1 é o fator de correção 1. É a raiz de θz menos θA dividido θz menos θA barrado. Então, quanto que é a temperatura ambiente? Qual a temperatura do cabo? Cabo PVC, 70 menos 28, 70 menos 30. Esse 30 aqui é porque a linha não é enterrada, está embutida na parede, como visto no slide anterior, θA barrado 30 graus. Fazendo isso aqui, nós encontramos F1 igual a 1,024, tirando essa raiz. Lembrando só aqui para vocês, θz, temperatura máxima 70 graus para PVC e 90 graus para EPR, né? E aqui também vou achar o fator de correção F3 de agrupamento para o circuito 1, 2 e 3. Para circuito 1, 2 e 3, qual o N? Qual o número de agrupamento? Nós vimos 3. Então, eu vou ficar 1 dividido por raiz de N, 1 dividido por raiz de 3, que vai dar igual a 0,58. O fator de correção de agrupamento 3 para o circuito 4 é 1 sobre raiz de N, onde o agrupamento é um só. Eu tenho um eletroduto que carrega somente o circuito 4. Então, 1 sobre raiz de 1 dá 1. Bom, então o fator de correção do circuito 1, fator de correção de agrupamento, né? Fator total de correção, na verdade. Fator de correção total do 1, do 2 e do 3 é F1 vezes F2 vezes F3. Então, é 1,024 vezes 1 vezes 0,58. Isso aqui vai ser igual a 0,59. Né? O fator de correção F2, vamos considerar igual a 1. Estou considerando 1 para vocês. Agora, com esse fator de correção, vamos determinar agora o fator de correção do circuito 4, que é F1, F2 e F3. Então, é
1,024 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar 1,024. Agora, eu vou achar o nosso objetivo, que é IB'. IB' é IB sobre F, que é o fator de correção. Então, vamos para o primeiro caso. Deu 6,81 dividido por 0,59. Olha, o fator de correção para o circuito 1, 2 e 3 é 0,59. Então, é 6,81 dividido por 0,59, dá 11,54. Aqui, esse circuito fator de correção também é 0,54. Então, é 8,64 por 0,59, 14,64. IB3 é 10 por 0,59, que vai dar 16,95. E já para o fator de correção IB', na verdade, a corrente do circuito terminal 4, né, fictícia, é 29,55 dividido por 1, né, que o fator de correção é unitária. Né, a gente pode dividir aí por 1, né, vai dar aproximadamente 29,55. Ok? Então, dessa forma, a gente determina a corrente de projeto para circuitos terminais. A bibliografia utilizada são esses livros de instalações elétricas do Cotrim e a NBR 5410. Um abraço e espero que vocês consigam, né, determinar com mais agilidade, com maior velocidade, a corrente de projeto de circuito terminal e de circuito de distribuição.